Olá pessoal, sou o professor Juliano Machado de Oliveira e estou aqui hoje para falar com vocês sobre as principais síndromes hepáticas. Esse é um tema inicial que dá para a gente ter uma visão geral de tudo que a gente vai discutir nas outras aulas das hepatopatias, e ele também é um tema que traz assuntos relevantes, não só para a gente aprender melhor e entender as outras aulas, mas também com temas que já trazem questões de prova nesse momento. Em relação às apresentações dessas doenças, a gente vai trabalhar com as hepatites agudas, que normalmente trazem clinicamente pródromos que mostram a doença começando, um quadro de febre, mal-estar, artralgia, comum especialmente nas doenças agudas virais, infecciosas virais. A presença de uma icterícia colestática, de astenia, náusea, vômito e dor em hipocôndrio direito pelo processo inflamatório hepático com distensão da cápsula de Gleason. Essa é a apresentação clínica habitual da hepatite aguda. As hepatites crônicas, na verdade, são por agressores que vão dando a progressão da doença ao longo do tempo e que saem de um contexto de uma doença assintomática, raramente algum sintoma discreto, como a astenia. Esse é uma doença causada por um agente crônico, álcool, vírus C, gordura no fígado, e que vai progredindo lentamente até a fase de cirrose hepática. Lembrando que tanto a hepatite crônica quanto a cirrose hepática, onde eu já tenho uma alteração estrutural importante com deformidade do fígado e formação de nódulos, nas suas fases iniciais são assintomáticas ou oligossintomáticas. Se eu tenho a progressão para a fase descompensada, eu começo a ter estigmas periféricos dessa doença, presença de icterícia e sinais da descompensação, como ascite, encefalopatia, hemorragia digestiva, mostrando aí uma doença hepática realmente aparente. E por último, dentro das síndromes, a gente fala das síndromes com colestase, onde a doença maior está na via biliar ou na drenagem biliar. Essa colestase tem como marca, mais uma vez, a icterícia, que é marca da doença hepática e também da doença biliar, da colestase. E nas colestases crônicas eu ainda tenho um problema de deficiência de absorção de alimentos lipossolúveis, vitaminas lipossolúveis, tudo aquilo que é gorduroso vai ter menor absorção nesse contexto. Falando das síndromes em separado, na hepatite aguda, o que a gente tem de etiologia mais frequente é a hepatite aguda pelo vírus da hepatite A, que é muito comum na população em geral, associado a condições de saneamento inadequada, transmissão fecal-oral. A hepatite aguda pelo vírus B, que está associado principalmente à contaminação por via sexual, drogas endovenosas e contato com sangue, de uma forma geral contaminada, e outros vírus de hepatite. E aí eu chamo muita atenção para a frequência, e isso também é muito cobrado em prova, das arboviroses, dengue, febre amarela, doenças que são transmitidas por pernilongo, principalmente, pelos artrópodes de uma forma geral, e que acabam podendo causar hepatite. Além das arboviroses, Epstein-Barr e citomegalo são outros vírus também que causam com alguma frequência a hepatite aguda. E por último, aquela hepatite causada por álcool ou por drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, as doenças medicamentosas, que também trazem agressão com potencial agressão aguda e com algumas drogas, inclusive, causando potencial de hepatite aguda grave, de insuficiência hepática aguda. Nós vamos falar isso em aula específica da hepatite aguda grave. Nas hepatites crônicas que vão progredindo para a cirrose, as principais etiologias são álcool, vírus C, a doença hepática gordurosa, onde eu tenho, na verdade, a doença hepática associada a distúrbio metabólico, a síndrome metabólica, a infecção pelo vírus B, mais uma vez, tanto podendo causar doença aguda quanto crônica, as drogas que também podem causar uma lesão crônica do fígado, e a anamnese é fundamental na investigação desse caso, e algumas doenças mais raras que nós vamos discutir, as doenças autoimunes do fígado, hepatite autoimune, colangite biliar primária e colangite esclerosante primária, a hemacromatose hereditária, a doença de Wilson e a deficiência de alfa-1-antitripsina. Todas essas vão ser motivos de aulas específicas e a gente vai discutir mais à frente nessas aulas do nosso curso de revisão também. Em relação ao diagnóstico de colestase, a gente tem a ferramenta do ultrassom ou do método de imagem como fundamental, porque eu tenho que saber se essa estase da via biliar vem com dilatação das vias biliares, mostrando um potencial de obstrução da drenagem, ou se é com via biliar normal. As doenças colestáticas com dilatação da via biliar,
é o que a gente chama de colestase extrahepática, eu tenho obstrução da drenagem. A causa mais comum para isso é cálculo, que drenou da vesícula para o colédoco e obstruiu. E o que marca muito a colestase induzida por cálculo é a presença de dor. Então esse é um ponto marcante para o diagnóstico. Mais uma vez, chama atenção para as provas. Colestase com dilatação de via biliar e dor, a gente tem que pensar em litíase na via biliar principal, coledocolitíase. O tumor hepático, o tumor da via biliar ou o tumor do pâncreas obstruindo a via biliar também é muito importante, e outras doenças menos frequentes, né? Tem a história do Ascaris, que pode obstruir a via biliar, mas são doenças menos frequentes, menos comuns, a gente lida aí principalmente com tumor, obstrução pancreática e cálculo na via biliar principal, coledocolitíase. Aquelas que não têm dilatação, né? Eu tenho uma colestase de dentro do hepatócito, de dentro do fígado, às vezes na drenagem do hepatócito para os canalículos biliares. Isso é causado por droga, algumas drogas causam esse tipo de repercussão, pela colangite biliar primária, onde a doença está na drenagem do hepatócito para a via biliar, e também em outras situações menos comuns. Entra aqui a colangite esclerosante primária meio que no meio das duas situações, porque eu posso ter colangite esclerosante primária com doença da via biliar nítida e dilatação da via biliar, ou colangite esclerosante primária de pequenos ductos, onde a via biliar está aparentemente normal e eu tenho lesão só nos pequenos ductos que dificultam, mais uma vez, a drenagem, causando o quadro de colestase. Então, o papel do ultrassom dividindo em dilatação ou não dilatação, né? E aí, colestase intra ou extrahepática é fundamental para o diagnóstico das síndromes colestáticas. Na avaliação laboratorial, a gente tem um papel para o diagnóstico, e esse diagnóstico é tanto do diagnóstico sindrômico como também do diagnóstico etiológico. Quando a gente fala em avaliação laboratorial para diagnóstico das doenças hepáticas, a gente costuma chamar muito de função hepática. Eu tenho que ter cuidado porque nem todo teste é de função. Isso também é muito marcante para a gente não confundir diagnósticos e também nas avaliações de provas. Então, eu tenho avaliações que mostram, na verdade, processos de inflamação do fígado, e aí a gente tem a elevação das aminotransferases, ALT e AST, que são também conhecidas como TGP e TGO, né? E as enzimas que são dos canalículos biliares. Então, quando a doença é colestática, eu vou ter mais alteração de canalículo biliar, fosfatase e gama-GT. Quando a doença é hepatocitária, eu vou ter mais alteração das aminotransferases, ALT e AST. Já as avaliações de função avaliam realmente se o fígado está perdendo função. E aí eu tenho a dosagem da albumina sérica, da protrombina e, consequentemente, do RNI, a bilirrubina e a avaliação prognóstica pelo MELD, que leva em consideração também creatinina e sódio sérico. Então, esses são importantes para definir funcionamento do fígado, obviamente especialmente importante no contexto da cirrose hepática, que é quando eu perco função, ou eventualmente, mais raramente, das doenças agudas graves que levam à insuficiência hepática aguda. Em relação à ALT e AST, a gente tem essa avaliação se a ALT e AST avalia doença do hepatócito e fosfatase alcalina e gama-GT doença da via biliar. Quando eu coloco uma sobre a outra, eu vejo de quem tem predomínio. Então, quando eu coloco a AST ou a ALT dividido pela fosfatase alcalina, se esse valor é maior do que 5, ou seja, um grande predomínio de ALT e AST, essa é uma doença de agressão de hepatócito, ela é hepatocelular. Se eu estou com muito pouca AST-ALT e com uma elevação mais exuberante da fosfatase alcalina, que está aqui no denominador, a fosfatase alcalina predominante, esse número é baixo e eu tenho a doença colestática. Quando eu estou no meio do caminho, entre 2 e 5 no valor, eu tenho a doença mista. Lembrando que esse valor pelo cálculo do número de vezes acima do normal. Então, um exemplo, né? O valor normal da AST-ALT é 35. Eu tenho uma AST-ALT de 300, 10 vezes acima. E eu tenho uma fosfatase alcalina que o normal é 100, ela está em 200, 2 vezes acima da normalidade. Então eu divido 10 por 2, eu tenho um valor de 5. Se eu tenho uma AST de 70, 2 vezes
acima do normal, e eu tenho uma fosfatase alcalina de 500, 5 vezes acima do normal, eu vou dividir 2 por 5, e obviamente isso vai dar um valor menor do que 2, menor do que 1, na verdade, confirmando que essa doença predomina fosfatase alcalina que está no denominador, portanto ela é colestática. Então esses valores aqui são dados pelo número de vezes acima do valor máximo da normalidade. A avaliação de função é muito importante para definir dois principais scores, que é o MELD, que é um score de doença hepática de prognóstico ruim em curto prazo, é o que a gente usa hoje para definir, por exemplo, ingresso na fila de transplante e prioridade. Quanto mais grave é o doente pelo MELD, mais rápido ele vai ser transplantado. E a gente também tem a classificação de Child. A classificação de Child leva em conta parâmetros bioquímicos e clínicos que mostram um prognóstico de longo prazo, o risco de morrer em longo prazo. Essas duas classificações são muito cobradas em provas de residência. O Child é muito fácil de calcular pelos números dados, os valores dados a cada um dos parâmetros, sejam eles clínicos ou laboratoriais, e a gente divide em A, B e C, mostrando Child A com um valor pequeno de alteração, B e C crescentes, né? Normalmente a gente indica transplante para aquele paciente que já progrediu do Child B para cima, mas a grande indicação de transplante é o risco de curto prazo que é dado pelo MELD. Então, MELDs baixos, né, o MELD leva em consideração creatinina, bilirrubina e o RNI. MELD baixo, o paciente não precisa de transplante, à medida que o MELD sobe, ele vai ter indicação de transplante. Quanto maior é o MELD, mais próximo de ser transplantado, mais próximo da ponta da fila esse paciente fica. Isso é muito importante em prova. Na avaliação de etiologia, a gente também tem uma consideração interessante, que são as doenças onde eu tenho predomínio de ALT sobre AST e doenças que eu tenho inverso. Eu tenho AST sobre ALT maior para AST. Lembrando que a AST é a TGO, a ALT é a TGP. Então aqui a gente tem as listas de doenças que são mais frequentes para cada uma dessas situações. Quem predomina a AST, quem predomina a ALT, importante também, isso também é perguntado em prova e é muito bacana porque responde muito rápido se eu tenho essa noção de coisas simples dessa forma. Na avaliação etiológica, eu vou finalizar a aula só passando pelas principais etiologias, como eu faço o diagnóstico, né? Para hepatite A, eu tenho, na verdade, a dosagem do anticorpo IgM, que define fase aguda, e o anticorpo IgG, que vai definir para a gente ou doença antiga ou vacinação, que também é positiva, anti-HIV IgG. Já para o vírus B, a gente tem vários marcadores que são muito importantes. A gente vai voltar nisso na aula específica de hepatite B, não vou perder muito tempo, mas é importante eu saber que eu tenho sorologia que mostra doença aguda quando eu tenho IgM, que mostra contato prévio quando eu tenho IgG, eu tenho doença que mostra tendência de cura, de eliminação do vírus, que é o anti-HBS, mas é também quem positiva quando eu tenho a vacinação. Então são vários pontos sorológicos importantes. E por último, o PCR, que obviamente mostra vírus presente, circulante, bom para marcar essa doença. Vírus C, a gente tem só dois marcadores, o anti-HCV, que vai mostrar para a gente ou contato prévio ou uma doença crônica ainda em perpetuação. Quem mostra se essa doença está ativa ou não, o único marcador que eu tenho para confirmar a presença do vírus é PCR, para dosar a quantificação do RNA do vírus C, e aí eu marco a replicação viral. Então, anti-HCV pode ser tanto contato prévio quanto doença presente. PCR é que vai me mostrar se eu tenho realmente doença em atividade. A doença hepática alcoólica, ela não tem marcador direto, específico, mas ela tem bons marcadores para o diagnóstico de consumo de álcool, e aí, como a gente já viu anteriormente, chama atenção lá o AST sobre a ALT, mas especialmente a elevação importante da gama-GT. A gama-GT marca consumo de álcool e num paciente que é portador de doença hepática alcoólica é um bom indício que esse paciente mantém o uso de forma intensa. E o volume globular médio das hemácias também tende a estar elevado no paciente com consumo de álcool. Eu mostrei aqui, que não serve para a gente para avaliação etiológica específica, mas marcação de gravidade, que é o índice de Maddrey. O índice de Maddrey é muito importante, ele leva em consideração o tempo de protrombina e o valor da bilirrubina, e ele marca gravidade da doença hepática alcoólica, pacientes que têm
risco de evoluir realmente para uma forma crítica, com alta mortalidade. Tema bastante importante em prova, índice de Maddrey para a gravidade da doença hepática alcoólica, levando em conta bilirrubina e protrombina. A MEFLD, que é a doença hepática associada a transtorno metabólico, que causa infiltração gordurosa do fígado, é outra doença muito importante. Esse é o nome novo, consensual hoje, para o diagnóstico dessa doença, que é doença hepática associada a transtorno metabólico, MEFLD. E a gente chama vulgarmente de esteatose hepática, que é o nome que a gente vê quando tem infiltração gordurosa, especialmente no exame de imagem. Esse paciente normalmente tem um subsídio da síndrome metabólica e da resistência insulínica como principal causa dessa infiltração gordurosa do fígado, com todas as alterações habituais da síndrome metabólica presentes. Então, a avaliação etiológica, nesse caso, é a avaliação etiológica de um exame que mostre gordura mais os parâmetros de síndrome metabólica. As doenças hepáticas autoimunes, muito importante para quando a gente tem uma doença hepática em moças jovens, principal situação em que a gente acontece a hepatite autoimune, e a gente tem a marca da hepatite autoimune por scores específicos que dão esse diagnóstico associado a alguns marcadores séricos, que são antimúsculo liso, anti-LKM e o FAN, o anticorpo antinúcleo. Já para doenças autoimunes que levam a colestase, a gente tem duas formas, a colangite biliar primária e a colangite esclerosante primária, também com formas diagnósticas específicas. A hepatite autoimune é a mais comum dessas três doenças, também pontos cobrados em prova, e a marcação do diagnóstico dessas doenças, muito importante para a gente. A doença medicamentosa, ela é importante tanto para a doença aguda como crônica. A gente preocupa muito na hepatite aguda, porque as doenças medicamentosas do fígado de forma aguda tendem a ser muito graves, de evolução muito rápida, e muitas vezes com necessidade, inclusive, de transplante. Vamos falar isso tanto na aula de transplante quanto de insuficiência hepática aguda. A história é fundamental para coletar e ver o nexo do uso da droga com a progressão da doença hepática. A gente tem scores para marcar isso e, na verdade, é mais para uso clínico, né? A gente tem um site de pesquisa sobre toxicidade de droga que ajuda muito nessa investigação. Mas os scores para diagnóstico de hepatite medicamentosa são fundamentais. Para finalizar, eu botei aqui uma miscelâneazinha de doenças que são menos frequentes, mas que também caem em prova. A gente sabe que não cai em prova só aquilo que é muito frequente, cai também em cantinho de livro. E aí a gente tem aqui doença de Wilson, que eu tenho visto nas provas, que a gente tem revisado. A doença de Wilson é uma doença por acúmulo de cobre no fígado, onde o fígado vai sendo destruído por esse excesso de cobre. Ele é marcado por uma dosagem de ceruloplasmina baixa, mas que na fase aguda, né, de doença de Wilson grave, quando ela apresenta já numa forma aguda muito grave, a dosagem de ceruloplasmina perde valor e ganha mais valor a dosagem do cobre sérico e do cobre urinário. A hemocromatose, que é uma causa importante pelo acúmulo de ferro no fígado, que está associada à ferritina alta e a mutações, principalmente do gene C282Y, que é o principal gene associado à hemocromatose, esse acúmulo de ferro. Importante, muitas questões abordando a ferritina e o fígado. A elevação da ferritina na hemocromatose é uma elevação muito importante, acima de 1.000, 2.000. Né? A gente tem elevação de ferritina comum nas doenças hepáticas por processos inflamatórios próprios do fígado, especialmente na doença hepática alcoólica e na esteatohepatite. Essas duas situações sobe muito a ferritina e é muito confundido com o padrão de hemocromatose ou outra inflamação. E aqui a gente tem uma marca que ajuda nas respostas, que é a hemocromatose traz hiperferritinemia associada a uma saturação da transferrina muito elevada. Então não esqueçam desse detalhe. Saturação de transferrina é o nosso grande marcador para a hemocromatose e não a ferritina sozinha. Por último, a deficiência de alfa-1-tripsina, que eu também vi questões envolvendo cirrose com alfa-1-tripsina, e a grande marca da alfa-1-tripsina é a sua associação com enfisema, com DPOC, mesmo naquele paciente que nunca fumou. Então, essa é uma marca dessa doença que evolui para a cirrose, sua associação com DPOC, além, obviamente, da diminuição dos níveis de alfa-1 no sangue e da genotipagem que também existe para marcar essa doença.
Para diferenciar então as principais síndromes e as etiologias mais frequentes, essa aula era para dar uma abordada geral com temas bastante relevantes e, na verdade, muitos desses temas agora a gente vai ver detalhadamente em cada uma das aulas. Grande abraço a todos, estudem bastante e sigamos em frente.